Boa noite, gente. Faz um tempão que eu não apareço por aqui. Eu andei passando por algumas crises aí existenciais, né? Quem nunca, né? E me questionando muito em relação aos vídeos sobre a questão da naturalidade, né? Sobre essa habilidade que as pessoas têm, talvez por já terem nascido com o dom da comunicação, né? Com essa habilidade linda de fazerem-se entender. E eu não acho que eu tenha essa habilidade, honestamente. Mas tenho desejo, né? De levar as minhas experiências, né? As minhas constatações, os processos que eu estou vivendo a outras pessoas, né? As pessoas certas. Acredito que quem se depara com um vídeo meu, né, e vai até o final de uma leitura, é a pessoa certa para estar aqui. É a pessoa que precisava ouvir, né, as coisas que eu tenho para compartilhar. Mas entrei em crise porque quando a gente se coloca no mundo, depois de um período longo de isolamento, né? Eu acho que isolamento é a palavra mais adequada para definir os últimos 9 anos da minha vida. Depois de um período longo de isolamento, é difícil se expor. Mas apesar da dificuldade, eu sentia que eu deveria fazer isso, né? Como um desafio que eu preciso vencer. Desafio da minha timidez, o desafio da minha baixa autoestima, o desafio, enfim, dos meus bloqueios, né? E dessa inabilidade de me expressar através das palavras verbais, né? Porque na escrita eu já consigo me expressar da maneira que eu necessito, né? Eu consigo me expressar bem através das palavras escritas. Mas como todos, né, todas as pessoas que me acompanham ou que já viram os meus vídeos, acredito que as pessoas mais próximas, elas já sabem, porque eu já comentei, já conversei sobre isso algumas vezes, inclusive no primeiro vídeo. Eu fiz um curso de tarô terapêutico, com uma taróloga incrível, que se chama Lu Tomichi. É até difícil falar sobre esse curso e sobre a presença o peso que ela tem na minha vida hoje, porque a partir desse curso eu passei por grandes transformações. Não transformações visíveis aos outros, mas transformações internas, né, de autoconhecimento, de constatações, né, dos meus bloqueios, dos meus desafios, das minhas sombras, né? E foi através do curso dela que eu pude me entender um pouquinho melhor. Porque a gente, né, passa boa parte da vida tentando nos entender melhor através dos olhares alheios, né? Sempre buscando aprovação, sempre curiosos a respeito da maneira como as pessoas nos veem. E de repente eu me vi em uma fase da minha vida em que eu precisava saber
como eu me via, que isso começou a me chamar a atenção e começou a me incomodar também. E tudo aquilo que nos traz incômodo, desconforto, é um convite para que a gente olhe para dentro, para que a gente faça esse mergulho interno e pontue, né? Reconheça e pontue as nossas fragilidades para que a gente possa transformá-las. Então, esse curso que eu comprei com o objetivo apenas de usar como uma ferramenta, como mais uma ferramenta de autoconhecimento, ele acabou se tornando um divisor de águas na minha vida. Foi algo que me trouxe amadurecimento, né? Reconhecimento de mim mesma e transformações. Não sem dor, né? Porque eu acho que toda transformação que a gente vive, ela traz dor, sim. Né? Tem coisas que a gente vê ao nosso respeito que a gente não, por muito tempo não quis enxergar. E eu não tô falando só de fraquezas, não, mas das nossas virtudes também. Né? Quantas coisas boas, quanta riqueza de conteúdo e de experiência e de vivência a gente pode trazer de alguma maneira que possa contribuir com os outros. Não apenas com quem nos assiste, né? Não no caso de quem grava vídeos, mas para o nosso dia a dia, para as pessoas que convivem com a gente. Eu tenho plena noção de que tem muitas pessoas passando por questões desafiadoras, né? E elas não estão só no âmbito financeiro, não, como se costuma pensar. Né? Às vezes a vida tá muito boa em vários aspectos, mesmo assim a gente sente vazio, né? Sente tristeza, sente incompletude. Muitas vezes a gente está vivendo situações e se questionando de o porquê essas mesmas situações que em um passado, né, não tão distante nos faziam felizes e hoje já não fazem mais. E aí a gente fica insistindo em viver as mesmas experiências, quando na verdade o que a gente precisa é de mudança. Então eu gravei alguns vídeos que foram desafiadores, todos eles eu gravei sem ter muita certeza de que eu iria postar, né, compartilhar. E depois eu dei uma parada, porque eu entrei numa crise, assim, de que, bom, é perfeitamente natural, que eu acho que todo ser humano, principalmente quando se expõe assim, não sabe muito bem ao certo quem vai assistir, é natural que exista o desejo de impressionar, né? O desejo de fazer bonito, o desejo de... E isso faz com que a gente perca um pouco a naturalidade, né? A nossa maneira de nos expressar. E eu não acho que isso seja saudável, porque, como eu falei outras vezes, o meu objetivo não foi gravar vídeos para atrair seguidores. Foi um meio de me ver, de me ouvir através das leituras que eu faço e das conclusões às quais eu chego. Né? Tanto que tem muito vídeo que depois eu assisto, hoje eu já consigo assistir os meus vídeos sem chorar, porque no início tem uma questão tão forte, assim, tão medonha em relação à minha autoestima que eu assistia e aquilo me entristecia, né? E agora eu já consigo me assistir nos vídeos e gostar de mim, do jeito que eu sou. Né? E eu sempre fui uma pessoa de poucas relações, mas todas elas são genuínas, e em todas elas eu me mostro, e me mostro talvez até mais do que eu deveria, porque eu não sei ser de outra maneira. E eu não quero ser de outra maneira aqui, na frente da câmera, mesmo tendo a noção de que outras pessoas vão me assistir. Né? Então é muito mais sobre mim
do que sobre o desejo de atrair seguidores. E eu não quero perder a naturalidade. Só que aí as pessoas assistem os vídeos e não que eu não busque as opiniões, né? Eu sou a primeira pessoa, inclusive, a buscar opiniões. O que você acha? O que eu preciso melhorar? E sempre alguém tem uma opinião, né? Em relação ao que pode melhorar no vídeo, o que pode melhorar na nossa postura, na maneira como a gente se comunica, nas nossas expressões. E veio muita opinião, uma enxurrada de opiniões. E de repente eu me vi de novo tendo de caber. E isso eu acho que é uma coisa que provoca até depressão, você tentar caber em algum lugar para ser aceito, né? E eu não quero caber mais. Eu quero apenas ter a liberdade de gravar os meus vídeos, de fazer as minhas leituras e de estar nos lugares e de me comunicar com as pessoas que me deem a liberdade de ser quem eu sou e de falar da maneira como eu falo e me expressar da maneira como eu expresso. Porque eu já tenho muito, assim, essa questão da autoanálise, né? De me olhar eu preciso melhorar nisso, eu preciso, né? Eu preciso me comunicar de uma maneira que as pessoas entendam o que eu tô dizendo. E aí eu dei uma parada. Mas já há dias eu tenho sentido vontade de fazer a leitura e dividir ela aqui, né? No YouTube. Talvez seja um grito da minha intuição, talvez as mensagens que cheguem para mim hoje sejam mensagens que eu preciso ouvir, talvez sejam mensagens que você que está aqui até agora, né, precisa ouvir. Às vezes é uma entrelinha, né, é uma frase, é uma palavra que chega na hora certa e te ajuda a mudar a visão em relação a algo que pode também mudar a tua vida. Então eu vou fazer uma leitura hoje. Eu tô com um baralho cigano e o tarô. O baralho cigano eu já tô familiarizada com ele desde os 12 anos, né? Mas eu havia deixado ele de lado, assim, por crenças, né? Por acreditar que talvez não fosse tão saudável assim. E como eu falei, esse curso tem sido transformador até nesse quesito, nessa questão das crenças, né? Eu tenho aberto mão, tenho acabado com muitas delas. Porque eu acho que crença não é algo que leve a gente pra frente, não. A crença, ela deixa a gente presa dentro de uma caixa. Mas às vezes a gente nem acha que tem, mas tem. Muitas, né? Então, hoje a leitura vai ser um pouco diferente, vai ser intuitiva. Eu vou usar os dois baralhos. Pensei em abrir uma mesa real do baralho cigano, mas já tá tarde, amanhã cedinho eu pulo da cama para trabalhar. Então eu vou abrir o tarô, né? Pra gente ver, receber a mensagem que ele tem para nos trazer. Né? Vai ser uma tiragem, uma leitura intuitiva. E depois algumas cartinhas do baralho cigano para uma previsão, assim, pro final de semana, para algo mais específico. E é isso. Vou gravar, espero ter a coragem e a disposição de gravar muitos vídeos ainda. Eu sei que isso faz parte do meu caminho e que isso vai colaborar com a minha evolução, porque você absorve conteúdo e você vive experiências e você aprende coisas, mas chega um momento em que você precisa dividir isso de alguma maneira, seja através de atitudes, seja através de decisões, de escolhas, seja através dessa escolha em compartilhar isso com as pessoas, né? A gente precisa se permitir, né? E eu passei por 9 longos anos da minha vida
que foram transformadores, inclusive, e eu não estou falando eles de uma maneira, em uma posição de vítima, mas como alguém que passou por poucas e boas, porque precisava passar, obviamente, trabalhando como diarista, né? E eu costumo sempre contar que durante esses 9 anos que eu precisei trabalhar assim, para poder me manter junto com o meu filho de 12 anos, era sempre o corpo, né? O meu corpo em muita atividade, porque quem já viveu essa experiência, né, de faxina, de trabalho, sabe que é um trabalho pesado, que é um trabalho cansativo, que é um trabalho repetitivo, né, e que ele exaure a gente. Mas eu sempre fui muito mental, né, muito mental e muito criativa. Então, inclusive antes desse trabalho de diarista, eu trabalhei com comunicação visual. Né? Trabalhei em loja de fotos com manipulação de imagens, trabalhei em um jornal com diagramação de jornais. E aí eu conheci o pai do meu filho, me envolvi, engravidei, ficamos juntos durante 2 anos, quase 3 anos mais ou menos. Foi uma relação que também me trouxe aprendizado, mas me trouxe muita dor. E ao romper, eu precisei viver dessa maneira, né? Precisei assumir as faxinas porque era uma maneira mais lucrativa para mim, né? Em que eu tinha essa flexibilidade nos horários e os dias que eu não podia trabalhar, que ele ficava doente e não tinha outra pessoa que estivesse aqui conosco. Então sempre fomos eu e ele. E foi o jeito que eu encontrei de me sustentar, de me manter com muita dignidade, né, durante esses 9 anos. Mas enquanto eu trabalhava com o corpo, né, limpando, varrendo, faxinando, sempre com os meus fones de ouvido, né, sempre aprendendo, sempre ouvindo muito, sobre tudo aquilo que me trazia interesse, que me trazia encantamento. Então foi muito aprendizado que eu trazia para minha vivência, porque eu precisei disso para não sucumbir, né? Porque digamos que eu seja uma pessoa que por muito tempo teve medo, né? E que por muito tempo quis se esconder, né? Eu só queria poder criar ele em paz e com dignidade e para que ele crescesse vendo a mãe dele trabalhar. Mas se alguém aqui está me assistindo e passou por essa situação, sabe que quando a gente não tem uma rede de apoio, como no meu caso, eu não tive rede de apoio, éramos eu e ele. Entenda-se rede de apoio como ter alguém ou uma pessoa ou outra que está sempre ali para estender a mão. Eu nem sempre tive, eu quase nunca tive, na verdade. E eu tinha medo. Eu tinha medo que faltassem as coisas para ele. Eu tinha medo de não ter coragem, de não conseguir, entende? Porque faxina também era uma coisa muito nova para mim. Eu tive que aprender tudo. Graças a Deus eu encontrei pessoas que foram muito boas para mim e que talvez eu não teria tido a oportunidade de conhecer e conviver não fossem pelas faxinas, né? Mas também passei por situações difíceis. E de repente eu comecei a sentir que eu não cabia mais ali. Eu não sei se era a minha alma tentando me dizer que eu não cabia mais naquele espaço e que por mais amor que eu tivesse naqueles lugares onde eu estava, porque eu sempre costumo dizer que eu não limpava só a sujeira. Não,
Eu limpo as energias dos lugares onde eu trabalho. Eu levo amor para os lugares onde eu trabalho, mesmo sabendo que aquilo não era a melhor coisa que eu poderia estar fazendo, mas era aquilo que me garantia o sustento no final do dia, né? Eu comecei a sentir que eu precisava de mais, né? Quando o João, que é o meu filho, tinha uns 5 anos, eu comecei a me espiritualizar mais, comecei a conhecer melhor o espiritismo e estudar mais a fundo o livro dos médios e toda a obra de Kardec. E essa foi a porta de entrada para todos os outros conhecimentos que eu adquiri. Então, uma coisa foi me levando a outra, né? E eu comecei a despertar espiritualmente e comecei a perceber o florescimento da minha mediunidade, que eu tinha desde a infância, mas negava, né? Negava porque ela mais parecia um transtorno do que um dom, né? Já que eu não entendia. E aí eu comecei a ter sonhos vívidos, com coisas que se realizavam depois. Sonhos, intuições, né? E eu sonhei, acho que foi em 2022, outubro de 2022, eu tive um sonho muito simbólico, que inclusive eu postei, né, publiquei no meu Facebook. E nesse sonho havia uma personagem, havia uma figura, uma pessoa lá, uma médica dos cabelos vermelhos, né? Mas eu não vou contar todo o contexto do sonho, porque o vídeo já tá longo, né? E eu ainda tenho que fazer a leitura. Mas era um sonho muito simbólico e muito significativo. E um ano depois, eu me deparei com um vídeo no YouTube falando sobre... Era uma leitura de tarô e eu não tinha muito interesse em tarô, eu nunca fui assim... E assistir vídeos e tal, eu não tinha isso. E aí apareceu pra mim um vídeo de uma taróloga com um turbante, né? Acho que é turbante que fala, um lenço na cabeça. E o título do vídeo era sobre casamento. Mas aquele rosto me atraiu muito de alguma maneira, porque me parecia familiar, extremamente familiar. Havia alguma coisa ali que me provocava, não é repulsa a palavra, mas um desdém, um certo desdém, talvez por preconceito em relação ao tarô, né? Mas ao mesmo tempo me puxava e eu cliquei no vídeo e assisti até o final e fiquei muito assim impressionada com as coisas que ela dizia, porque você vê o título e às vezes deixa de assistir o vídeo e acaba perdendo a preciosidade que existe no conteúdo das leituras que ela faz, né, pelo YouTube. Então, quando eu me deparei com aquele vídeo e comecei a ouvir tudo que ela falava, e ela me parecia muito familiar. E falava muito sobre a minha alma. Parece que as coisas que ela dizia conversavam com a minha alma. E aí eu comecei a assistir mais. E quando me veio a lembrança do Facebook, desse sonho que eu publiquei em 2022, foi ali que eu tive certeza de que a minha professora de tarô era alguém que eu já havia sonhado, já havia conhecido em sonho um ano antes. Então aquilo para mim foi incrível, incrível. Eu pensei, bom, aqui existe algo aqui que eu preciso aprender, né? Eu acho que provavelmente faz parte do meu caminho e da minha evolução. Existe algo nos vídeos dela, no tarô, no curso, não sei, existe algo ali que eu preciso conhecer, que eu preciso entender melhor. E aí foi quando eu resolvi fazer o meu curso de tarô. E não foram flores, não, porque quando você estuda o significado de uma carta,
seja ela qual for, mas você não vive aquilo, você não vive o sentido da carta, ou você não associa ele com períodos da sua vida, com situações que você viveu, é leve, né? Você ganha a teoria, você absorve ali o conhecimento, mas eu sempre tive essa necessidade de sentir as coisas. Eu sempre fui uma curiosa, uma pesquisadora. Eu até posso me autodenominar autodidata, porque eu gosto de aprender e eu vou atrás do conhecimento e eu vou a fundo em tudo. E é assim com as pessoas. Não sei se isso é uma virtude ou se é uma fraqueza, né? Ou como diz a minha professora de tarô, uma qualidade não atendida. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, mas tudo eu preciso sentir. Eu preciso sentir as pessoas, eu preciso sentir as experiências para que eu possa entender, né? Isso já me colocou em apuros também, inclusive, né? E essa necessidade não foi diferente com as cartas. Então, o tarô, ele tem 78 cartas e todas elas eu precisei viver. Acho que talvez por isso eu tenha atrasado um pouco mais, né, o aprendizado do meu curso e ainda estou estudando, inclusive. Já concluí, mas sigo estudando. Então, esses vídeos que eu gravo, eles são um meio de dividir aquilo que foi tão precioso e tão importante na minha vida. É muito impressionante, eu não canso de dizer que o tarô terapêutico, ele é transformador. Porque nada na nossa vida está determinado. Nada, 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 nada. Tudo o que há na nossa vida pode ser alterado de acordo com a maneira como nós nos transformamos, né? Às vezes a gente tem um ponto de vista limitado, a gente tem crenças, muitas, muitas crenças que a gente traz desde a infância. E o estudo do tarô, ele nos possibilita quebrar essas crenças e nos conhecer melhor, até para que a gente se relacione melhor com o mundo e com as pessoas. E aí a vida muda também. Então eu acho que essa leitura foi... Eu nem fiz ainda, mas eu já fiz um desabafo e eu quero deixar claro aqui uma promessa. Eu não sei se isso é uma promessa, se vai soar uma promessa ou uma ameaça para vocês, mas eu vou tentar ser o mais natural possível. Inclusive na maneira como eu me expresso verbalmente, porque eu moro no Rio Grande do Sul e eu tenho sotaque, então eu escrevo corretamente as palavras, mas às vezes eu não as pronuncio da maneira correta, né? E é um saco que eu precise ficar me corrigindo nisso o tempo inteiro. Inclusive eu já recebi dicas relacionadas a isso, né, para que eu me corrija, e eu não quero me corrigir. Eu quero sim, mas no meu tempo, de acordo com as minhas necessidades. E é isso, gente. Eu vou fazer uma leitura curtinha, uma mensagem que chegue como um conforto para o nosso coração, como uma luzinha no fim do túnel. Não vai ter tema. Essa leitura pode ser que fale sobre amor, pode ser que fale sobre dor, pode ser que fale sobre assuntos banais, pode ser que alguma previsão grite, né, entre as cartas, entre os arcanos. E eu só espero que as coisas venham na medida certa, da maneira que tem que ser. E é isso. Vou abrir a cartinha aqui agora. Se concentra aí, pensa bem nas tuas questões, nos teus dilemas, no momento que você está vivendo. E que os nossos mentores, que os meus mentores estejam aqui me auxiliando, me intuindo, para que isso nada tenha a ver com as minhas próprias opiniões pessoais, que eu saiba ler aquilo que a mesa está tentando me mostrar.
Tá bonita essa leitura, tá bonita e assim, bem reveladora, assim, tá bem clara pra mim. Eu espero que eu consiga me fazer entender, tá? Sobre o que eu tô vendo aqui. Eu vejo assim, é que você tá vivendo um período de... E eu acredito que isso tem a ver com a questão, claro, pode estar relacionada à questão de autolapidação, né? De estar se lapidando, cuidando da saúde, cuidando do corpo, cuidando das questões intelectuais, né? É um momento em que está sendo investido muita energia, não sei se num curso, eu não sei se é num trabalho específico, eu não sei se é em relação ao próprio corpo, mas é um período de muita dedicação, assim, sabe, de muita energia ao redor disso, né, desse autoaperfeiçoamento, né, e é algo assim que parece que nada faz com que você desvie da sua meta. É uma coisa que é importante para ti. Sim, eu entendo que é. Mas aí fica uma luta entre o teu racional e o objetivo que você quer alcançar e o desejo de viver as coisas que a alma pede, que o espírito pede, que o corpo talvez, né, através das sensações, peça para você viver. Então assim, vontade de viver, vontade de sentir prazer, de sentir alegria, né? Conscientemente, você sabe disso. E talvez você se coloque muito rígido em relação a essa leveza que você no fundo deseja ter. Mas você se coloca com muita rigidez em relação a isso, talvez até sendo o carrasco de si mesmo. Né? Sendo o carrasco de si mesmo. E eu tenho aqui para dizer para você que quando você se torna o carrasco de si mesmo, automaticamente você acaba passando isso para os outros também, né? Talvez você se exija demais, se cobre demais e inconscientemente isso te faz agir da mesma maneira com os outros, cobrando demais dos outros, talvez padrões que eles não consigam alcançar, né? Porque o teu propósito é o teu propósito, sabe? A energia que você despende nesse autoaperfeiçoamento ou nesse objetivo, nesse projeto que você tem, e que eu acredito que em exagero possa não ser saudável, mas você não pode impor isso aos outros também. E é como se você tivesse assim com tanto desejo de viver, mas com tanta autocobrança que isso está te tornando um pouco rígido demais e impositivo demais aos outros. Como se eles tivessem que sentir, pensar e viver as mesmas situações que tu, sabe? É mais ou menos isso que eu vejo. Porque você vê as pessoas vivendo, né? Você vê as pessoas aproveitando e claro que precisa haver um equilíbrio, né, na vida. Não só para alegria, para festa e para celebração, mas precisa haver um equilíbrio também para essa autocobrança. Sabe? Porque senão você chega à exaustão. E aí, de repente, aquilo que era um projeto, que era um sonho, acaba se tornando um fardo. E a gente começa a ficar ranzinhos e rabugento, e quando vê, afasta até os anjos. Então, eu vejo muito isso aqui. Que você pode sim continuar, deve continuar investindo, porque é uma coisa até bonita de ver, sabe? Esse empenho, é uma coisa linda. Mas quando você perceber que as pessoas ao teu redor estão felizes, estão celebrando, estão se divertindo, estão leves na vida, não tome isso como irresponsabilidade. Porque ser feliz e celebrar, viver a alegria,
se permitir horas de lazer e de riso com os amigos. Isso não é ruim, não, isso é saudável, isso muitas vezes é o que devolve a sanidade pra gente. Porque ficar muito focado em uma coisa só, em uma coisa só, em uma coisa só, isso não é saudável nem para nossa mente, nem para o nosso corpo, e nem para as nossas relações, para os nossos afetos, né? Porque a gente acaba querendo cobrar deles uma perfeição que não existe, né? Até porque as pessoas são tão diferentes umas das outras, né? Então eu diria aqui que quando for o momento de trabalhar nisso, que é importante para ti, seja o teu corpo, seja alguma questão intelectual, ou um estudo, uma faculdade, ou alguma coisa assim, ou um trabalho, que é muito importante, muito rico para você, trabalhe. E se doe inteiramente para aquilo que você está fazendo. Mas quando for o momento da alegria, da leveza, quando a vida te fizer um convite à dança, à leveza, à celebração, se permita. Você precisa disso também. Sem se culpar no dia seguinte, pensar que eu poderia estar fazendo. Não se culpe, vai lá, não extrapole, né? Precisa haver um equilíbrio, talvez seja isso, né? Talvez seja essa a palavra de ordem aqui. Seja isso que a carta, que a mesa está pedindo, né? Um pouquinho mais de equilíbrio nas ações. Mas que quando for um momento de celebrar, celebre. Quando for um momento de trabalhar, trabalhe. Quando precisar falar sério, fale. Quando for um momento de ser mais leve com as pessoas, até nos diálogos, seja. Tá? É isso que a mesa está pedindo. E a carta que caiu, enquanto eu embaralhava, eu achei ela bem interessante, bem significativa, ó, o louco. O louco, ele colhe o momento, né? É uma carta que ele transita por todos os arcanos maiores, né? Então, às vezes, ele pode, no lado luz, representar leviandade ou representar impulsividade, infantilidade, imaturidade, né? Escolhas impensadas. Mas também, em outras situações, ele pode estar pedindo para que você escute um pouquinho mais o chamado da tua alma, né? O chamado da tua intuição, esse desejo, essa vontade de viver aqui, que está no plano do consciente, mas você nega para si mesmo. Eu acho que pode sim viver tudo, desde que tudo seja vivido com equilíbrio e com responsabilidade, né? Eu vi muito isso aqui na tua leitura. Então, o conselho é: se permita. E saiba que você é o dono da tua vida, né? Não vai haver ninguém que chegue e te diga, você é até aqui que você pode ir. Não, é a tua consciência que vai dizer isso. Mas entenda, não é só a dança, a festa e a alegria que fazem mal, né? E que são indícios, assim, em excesso, são indícios de irresponsabilidade. É tudo aquilo que você faz demais e que de alguma forma está te prejudicando, né? Não é legal. Também é uma irresponsabilidade quando você se joga para o trabalho e não olha para as outras áreas da tua vida, né? Você abre mão ou negligencia a saúde, não só a saúde física, mas a saúde mental, a saúde espiritual, para viver só aquele foco. Né? Eu diria que você precisa olhar para as outras áreas também. E olhar para dentro também. E olhar para isso que a tua alma está pedindo para você viver. E você não se permite. Isso está afetando as tuas relações também, eu percebo. A tua maneira de se relacionar. Então, às vezes, aquele amigo ou aquela amiga que te convida para viver não tá querendo prejudicar aquilo que você faz. Ela não é uma pessoa irresponsável, ela é uma pessoa que olha para você e tem a necessidade de te ver feliz, porque a alegria também é combustível. E
independente de qual seja o teu objetivo, o teu projeto, só me veio aqui muito forte uma coisa para dizer assim, que não é alegria, não é o dinheiro, não é a alegria que segue o dinheiro, é o dinheiro que segue a alegria, né? Para você que está me ouvindo, que acredita nessa questão de energia, se você estiver feliz, se você estiver leve, se você estiver de bem com a vida, mesmo que talvez você durma pouco, ou que, né, você abra mão de algumas horas, porque quando eu falo em festa, alegria e dança, eu não tô falando só entendeu? Em festa mesmo, no sentido que a palavra diz, beber, comer irresponsavelmente, não. Quando eu falo em desejo de viver, é quando você tá vivendo uma vida tão plena, em todos os aspectos da espiritualidade, inclusive, quando você se permite abrir mão de meia hora do teu dia para sentar e respirar e prestar atenção na tua respiração, no teu corpo, né? Nos teus sentimentos. É quando você consegue assistir um pôr do sol e ainda sentir aquela completude, aquela alegria. Colocar os pés na terra, abrir um livro que não tenha nada a ver com esse projeto ou com o teu trabalho. Isso também é viver. É uma festa quando a nossa alma está feliz. E como é que a tua alma fica feliz? É quando você está com as pessoas que você ama e você não está se permitindo. É quando você vai lá naquela igreja, ou naquela casa espírita, ou naquele grupo de pessoas onde vocês conseguem falar de assuntos mais filosóficos e isso te preenche a alma. O que faz bem para você e que você não tá fazendo mais em função de trabalho? Sabe? O dinheiro segue a alegria. Se você muda a vibração e fica levinho e fica bem, as coisas começam a fluir. E lembre-se, você só tem esse momento. Esse que você está vivendo agora. O que a tua alma está pedindo agora? E o que o teu corpo está pedindo agora? É mais encontro? É afeto? Carinho, às vezes é só carinho. Acolhimento, descanso, sono de qualidade, alimentação de qualidade. O que ele está pedindo? E a tua alma? O que ela está te pedindo agora? Que você olhe para ela. Então é bom que você olhe para sua alma, para aquilo que ela pede, porque senão isso vira sintoma físico. Problema nos joelhos, quando falta flexibilidade. Problema nas costas, quando a gente começa a carregar o mundo nas costas ou acha que precisa. Sinusite, quando a gente já está esgotado e tudo nos irrita. Dor na garganta, quando a gente não consegue comunicar as coisas que a gente sente. Então, reflita, pense bem. Pense bem sobre isso. Se de alguma forma fez sentido para ti. E agora eu vou tirar 5 cartas para tentar decifrar uma previsão para o nosso final de semana. Que eu espero que seja muito abençoado, muito rico, muito feliz. E eu estou com fome. Tomara que o ronco da minha barriga não saia no vídeo. Meu Deus.
Tá, aqui eu vejo assim, ó, alguma coisa relacionada, assim, a um bem material, ou até mesmo a din-din, tá, a dinheiro. Se existe medo, né, que o dinheiro não chegue, ou que ele não supra todas as contas, ou algum dinheiro específico, alguma coisa que você está esperando que chegue, um dinheiro, uma proposta, algo que vai te beneficiar materialmente ou financeiramente, né? É talento, né? É uma coisa que tá se arrastando, né? Por um tempo, é uma coisa lenta, mas ela vem, tá? Ela vem. Tu pode ficar tranquilo, porque ela vem. O que eu percebo aqui é que talvez você precise deixar isso fluir, né? Porque talvez até essa preocupação excessiva com essa questão aqui que eu acabei de citar, ela tá fazendo com que as coisas atrasem, né? Essa tensão, esse controle tá fazendo com que as coisas não cheguem, e elas estão para chegar a qualquer momento, né? Te trazendo estabilidade, a estabilidade que você busca, que você precisa, né? Eu falei sobre alegria e celebração, né, com o tarô como um meio de aconselhamento. E aqui, mas também citei que essa alegria pode ser algo introspectivo mesmo, não necessariamente numa festa ou com muitas pessoas, né? E aqui eu vejo que um pouquinho de isolamento, tá? Eu não sei se você tá, assim, envolvido com muitas energias, né, nesse lugar que você frequenta, ou de acordo com, né, com esse propósito que você tem, que você tá batalhando, né? Mas aqui me conta que um pouco de isolamento, de introspecção, né? E esse isolamento não quer dizer que você precise fugir do mundo, mas que você se dê a chance de se ouvir um pouquinho mais, né? Para que você possa ter clareza, porque eu vejo que questões relacionadas à falta de clareza podem estar te trazendo questões da saúde, né? Podem estar te trazendo problemas com a saúde. Né? E essa saúde, claro, pode ser física, pode ser espiritual não, mas pode ser mental, né? Porque a gente fica muito ali, né, apegado no medo e isso traz consequências para o corpo da gente, né? E para a alma também, para a mente da gente. Então aqui eu vejo assim esse conselho, o dinheiro chega, ou o bem material, isso chega. Tá demorado, eu sei que tá, mas vai chegar. É uma coisa que você já sabe, já suponho que seja o que eu tô falando aqui, tá? Se você não sabe do que se trata, talvez essa parte não seja para ti. É algo que tá te trazendo até um controle, você tá muito fixado nisso, né? Então se isola um pouquinho para pensar, para refletir, para trazer clareza para si mesmo, para se conectar com a tua espiritualidade, com o teu corpo, tá? Com a tua sensualidade também, né? Como é que você está se relacionando com o teu corpo, com os teus desejos, né? Com a tua libido. E eu não tô só falando em libido no sentido sexual, do prazer, né? Do prazer do sexo, mas na libido como pulsão de vida, né? Libido no sentido de vontade de viver. Porque não basta só pular da cama às 6h30, 7 horas da manhã e sair para trabalhar. A gente precisa acordar com vontade de viver, né? Então isso tem muito a ver com a maneira como você está se relacionando consigo. Tá muito envolvido em alguma coisa só, que não é ruim, mas esse excesso tá sendo ruim. Então, se permita viver outras coisas aqui. Porque você pode ter surpresas bem agradáveis em relação a si mesmo, ou a si mesma, né? Si mesmo, como fala a minha professora, si mesmo me referindo a ser humano. E é isso, gente. Terminei a minha leitura. Espero que tenha feito sentido para você que ficou aqui até o final. Um beijo e um upa. Um bom final de semana. Que tudo dê certo por aí, é o meu desejo. E é isso. Tchau. Até o próximo.
que eu tiver coragem de publicar. Beijo.